No Japão, o Movimento Nacional para a Promoção da Luta contra o Aquecimento Global leva um slogan: uma pessoa um dia 1 quilo de CO2 a menos. A ideia é cada pessoa reduzir em 1 quilo a quantidade de CO2 emitida todo dia, por meio de pequenos gastos ecológicos, como diminuir a queima de gás de cozinha. Um hambúrguer ecológico é para já. Considerando um processo de combustão completa de um gás de cozinha composto exclusivamente por butano, a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária apenas com esse gesto é de. Muito obrigado, amigo. Então aí, ó a questão. É uma questão que é de regra de três também. E aí seria a combustão do hidrocarboneto. Ele quer que você considere um processo de combustão do butano. Então você tem que pegar o butano. Se a combustão vai reagir ele com quem, amigo? Diga aí. Com oxigênio? Perfeito, perfeito. E ele já disse que vai liberar CO2, só que falta alguém aí. Quem que tá faltando sair aí? Além do CO2. Vixe, peraí. Energia? Mas também tem a ver porque é a nossa água. Água. Perfeito, perfeitamente. É isso mesmo, água. Aí você fala, mas a equação tem que balancear. E aí, como é que a gente balanceia essa equação? Você diz, eu tenho aqui, ó, 4 carbonos, porque aqui tem 4, né? Como aqui tem 4, eu coloco 4 aqui. Aqui não tem 10 hidrogênios? Tem. E aqui eu coloco quanto na frente dele? 5. Porque 5 vezes 2 dá 10. Agora, repara quantos oxigênios tem aqui, ó. 4 vezes 2, 8. Então aqui eu tenho 8. E aqui eu tenho 5 vezes 1, eu tenho mais 5. 8 mais 5, eu estou com 13 oxigênios. 13. Aí você fala, então, se eu tenho 13, quanto é que eu coloco na frente desse que tem 2? Alguém saberia me dizer quanto é que eu coloco na frente do que tem 2? 13/2. Perfeito, Gabriela aí, ó. Eu me perdi como 13. Desculpa. Me perdi. O 13? Não ouvi. Isso. É a soma dos dois aqui, ó. Você tem 8, 4 vezes 2, que são 8, e aqui você tem 5 vezes 1. Então, se tem 8 aqui e 5 aqui, você tem um total de 13 oxigênios desse lado, no produto, percebeu? Obrigada, desculpa, eu não estava entendendo Fica à isso. vontade, tranquilo, de boa. Então, aqui quem manda é nós. Então, aí, como você bem disse, vai colocar 13 sobre 2. Porque quando você tem 13 de um lado, aqui você corta 2 com 2, fica 13 sobre 2. E nós fizemos uma, não sei se Daniel Filippo estão lembrados, que nós fizemos que deu 8,5. Ou 12,5, na verdade, 25 sobre 2. Uma questão. Foi semana passada, eu acho. Foi semana passada? Foi, não foi do octano, não foi? Acho que foi. Acho que Acho que foi foi. isso mesmo. Muito bem. Agora, repara, olha a questão. O que é que ele fala para nós? Ó, ele chega para a gente e diz assim, qual é a massa de butano para você atender a meta diária, que é de 1 quilo de CO2, que Daniel falou 1 quilo, 1 quilo. Então, aqui você vai ter uma regra de 3 que relaciona massa e massa. Massa e massa. Ele quer saber qual é a massa de butano para 1 quilo de CO2. Só que ele vai lhe fornecer o dado, Filipão, aqui, ó. Repara que o butano, a massa mola dele é 58, ele deu. E o gás carbônico, ele também deu, que é 44. Essas massas molares, essa relação é seu ponto de partida. É aqui que você começa. Aqui você não pode mudar nunca. O butano sempre é 58 e o gás carbônico sempre é 44. Aí você diz, como é que eu faço isso? 58 gramas de butano vão produzir, agora tome um cuidado, 44 gramas de CO2, só que é vezes 4. Por que vezes 4, amigo? Porque 44 gramas é a massa por mol. Por mol. Cada mol tem 44 gramas. Só que aqui você balanceou a equação e você tem quantos gramas dele? 40, que você tem 4 mol multiplicado por 44 gramas. Então, 44 gramas é a massa de 1 mol. 58 gramas também é a massa de 1 mol. Aqui não precisou multiplicar, porque aqui é 1. Se aqui é 1 vezes 58. Não precisa botar 1. Se aqui são 4, é 4 vezes 44. Então, se 58 produz 4 vezes 44, qual vai ser a massa? Agora, cuidado aqui também, viu? Para 1 quilo.
De novo, nós fizemos uma parecida na semana passada também, filho. Acho que foi semana passada. Precisa transformar isso daí, amigo? Não, que o resultado já vai sair em quilo. Perfeitamente, exatamente isso, meu querido, é isso aí. Então, se ele quer quilo, você não precisa transformar. Então, 58 gramas que ele deu está para 4 vezes 44 que ele deu também. Se 58 produz 4 vezes 44, qual é a massa que vai ser produzida com 1 quilo? Aí você vai ter que dividir. 58, agora olhe pelas opções, como essa questão vai lhe ajudar. Robson já percebeu isso aí, eu acho, ó. 58 dividido por 4 vezes 44. Você já percebeu, Filipão, que não pode ser nem 1, nem 1,3, nem 3? Nem letra C, nem D, nem E? Porque você vai dividir 58 Isso. por um número maior. Então vai ser ou 0,33 ou 0,25, que na verdade vai ser 0,33. Então você pode perceber que aí é uma questão que é só de uma regra de 3. Agora o cara tinha que montar a equação. Butano, se é combustão, reage com O2. Vai produzir CO2 e também a água. Não pode esquecer, porque quando você produz, é isso aqui, ó. Carbono com oxigênio, hidrogênio com oxigênio. Carbono com oxigênio, ele falou, que é CO2, e hidrogênio com oxigênio é sempre água. Balanceando a equação, como aqui são 4, aqui eu coloco 4. Como aqui são 10, aqui eu coloco 5. Como aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 8, mais 5, eu tenho 13. Então, se eu tenho 13 e aqui eu tenho 2, fica 13 sobre 2. Como essa massa é 58 e essa massa é 44, então o que ele deu 58 e 44 não vai mudar nunca. Só que você multiplica por 4, porque tem 4 mol aqui. Aqui não precisou, amigo, porque aqui foi apenas 1. Qual vai ser a massa, então, para 1 quilo, como o Filipão lembrou bem aí também, não precisa transformar, porque a resposta já vai sair em quilograma. Se ela já sai em quilograma, o cara já matou a resposta dele. Vai ficar 58 dividido por 4 vezes 44, que dá 176. Quando você divide 58 por 176, jamais daria C, D ou E. A resposta é 0,33, que seria a letra B. Certo aí, amigo? Certo. Aí, tá vendo? Você vai jogando duro, que aí só foi uma regrinha de 3. Assim, mas tem que ter interpretação, né? Beatriz falou que foi complicada essa. É, Beatriz. porque aí você precisa fazer a equação, balancear, para depois fazer a regra de 3. Mas depois pode olhar o vídeo de novo, vai fazendo direitinho, Beatriz, nossa amiga, vai tirar onda, né? Agora, meus amigos, agora, Daniel, eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Essa aqui, o povo também nem saiu do lugar, viu? Essa não saiu, não. Essa é pra chorar, né? Saiu o pessoal, mas é uma questão sim, papa. Mas o problema é que o Enem faz o cara ficar. Por isso que o Filipão falou naquele dia, eu vou repetir sempre. Quando você começa a treinar, você vai perdendo medo. Fica à vontade. A eutrofização é um processo em que rios, lagos e mares adquirem níveis altos de nutrientes, especialmente fosfatos e nitratos, provocando posterior acúmulo de matéria orgânica em decomposição. Os nutrientes são assimilados pelos produtores primários e o crescimento desses é controlado pelo nutriente limítrofe, que é o elemento menos disponível em relação à abundância necessária à sobrevivência dos organismos vivos. O ciclo representado na figura seguinte reflete a dinâmica dos nutrientes em um lago. A análise da água de um lago que recebe a descarga de águas residuais provenientes de lavouras adubadas revelou as concentrações dos elementos carbono, nitrogênio e fósforo. Nessas condições, o nutriente limítrofe é o. Aí, amiga, aí, de novo, ó, essa questão tem uma pergunta. Qual é a pergunta dele, amigão? A pergunta é essa aqui, ó. Nutriente limítrofe. Primeiro que o cara dá uma viajada nisso. O cara pergunta, que diabo é isso? Que diabo é nutriente limítrofe? Primeiro que ele diz para você o seguinte aqui, ó, no texto. Os nutrientes são assimilados pelos produtores primários, e o crescimento desses é controlado pelo nutriente limítrofe. Agora ele vai me dizer o que é. Que é o elemento menos disponível, ou seja, o que está em menor quantidade, em relação à abundância necessária à sobrevivência dos organismos vivos. Você fala assim, já sei o que é o nutriente limítrofe, é o elemento que está em menor quantidade. Mas como é que eu vou saber isso? Bom, aqui você percebe que está pequeno, mas aqui no meio é o que você tem, o que ele chama de produtores primários, que é o que ele botou aqui, ó.
os nutrientes são assimilados pelos produtores primários, ou seja, o nutriente limítrofe está associado aos produtores primários. Eu vou pegar isso aqui e vou ampliar, Filipão, para poder o cara se ligar. Ó. Tudo que você tinha ali não lhe interessa. Então, perceba que ele botou naquele quadrinho ali, que agora é o que nos interessa, produtores primários, que ele botou aqui, ó, produtores primários, e disse que eu tenho algas e outros organofixadores de nitrogênio e fotossintéticos assimilam carbono, nitrogênio e fósforo. Se você observar, é quem ele botou aqui, ó, carbono, nitrogênio e fósforo. Ou seja, o nutriente limítrofe ou é carbono, ou é nitrogênio, ou é fósforo. Ou seja, ou é letra A, ou é letra B, ou é letra C. Aí você fala, certo, mas como é que eu vou saber? Aí, meus amigos, existe aqui, ó, aí, Felipe, outra de matemática, mas que o cara botou na prova de natureza. O carbono, ele dá uma quantidade de 21,2 mol por litro. Essa questão você tem duas maneiras de fazer, e eu vou fazer das duas. Carbono, 21,2. O nitrogênio, ele fala que é 1,2. E o fósforo, ele fala que é 0,2. Beleza. Agora me diga uma coisa. O que é que ele deu nessa tabela para a gente? Ele deu as razões. Razões. Ou seja, a razão, matematicamente, o que é uma razão, amigão? Diga lá para mim. Razão é um o quê na matemática? Divisão. Divisão, proporção. Perfeito. É exatamente isso. Então, você tem que fazer uma divisão e eles têm que ser proporcionais a 106, 16 e 1. Repara, você vai pegar o carbono e a razão dele é 106. Ou seja, você vai dividir 21,2 por 106. É só fazer isso, porque a questão ele está lhe dizendo, é matemática. Razão é uma divisão. Eu tenho 21,2 e divido por 106, que dá o meu valorzão aqui ó, do nitrogênio, 16. Nitrogênio, 16. Dá 16. E o do fósforo, que é o mais fácil de fazer, né? Dá 1. O fósforo dá 1. Então, eu tenho que pegar os valores de carbono, nitrogênio e fósforo e fazer uma divisão por 16, por 106, 16 e 1. Quanto é 21,2 dividido por 106? Se o cara prestar atenção, você percebe aí ó, que 21,2 é 212 com a vírgula antes, a vírgula vindo para a esquerda. 212 é o dobro de 106, Filipão. Se você fizer essa conta aí, você vai achar, sabe quanto? 0,2. 1,2 dividido por 16 já é uma conta mais chatinha. É 0,075. E essa é a conta que eu adoro. Adoro, Daniel, dividir por 1. Eu acho massa dividir por 1. Dividir por 1 é minha praia. 0,2 dividido por 1, deixa que eu faço sozinho, 0,2. Bom demais. Então, repara aí, bom demais. Quer dizer, carbono, nitrogênio e fósforo, repara que carbono e fósforo estão de acordo com a proporção. Eles estão com valores iguais, são diretamente proporcionais. O único que está abaixo, que está com valor menor, é nosso querido quem, amigo? Nitrogênio. Ou seja, quem não está obedecendo a proporção é o nitrogênio. Então, o nitrogênio, que seria o menos abundante, ou seja, o nitrogênio é que é o seu nutriente chamado de limítrofe. Ou ainda, para você entender esse negócio, você, se quisesse, você poderia chegar, para você perceber o que é que eu estou tentando lhe dizer, e fazer o seguinte, ó, carbono, nitrogênio e fósforo. Para você achar a proporção, sabe como é que você acha a proporção de números decimais? Sabe como é que você acha? Vou lhe dizer agora, divide pelo menor dos valores. Quem é o menor dos valores aí é quem? Quem é o menor dos valores é quem, amigo? 0,2. Então eu vou pegar todo mundo, meus amigos, e vou dividir, ó, por 0,2, 0,2, e vou achar a proporção. Quanto é 21,2 dividido por 0,2? Vai dar quanto? 106. Quanto é 1,2 dividido por 0,2? Vai dar 6. Quanto é 0,2 dividido por 0,2? Vai dar 1. Aí você percebe que quem está fora da proporção, mais uma vez, é quem, amigos? Nitrogênio. Por quê? Aí, Filipão, qual deveria ser a proporção deles? 106, 16 e 1. É 106, só que aqui deu 6 e aqui deu 1. Ou seja, o nitrogênio está abaixo do que você precisa. Então, o nitrogênio é o que está menos abundante. Ou seja, o nitrogênio é o limítrofe.
Você tem duas maneiras de fazer proporção quando ele dá os nutrientes, principalmente nessa parte de química. Ou você divide os números pela razão que ele deu, que eu acho que é pior, porque geralmente dá número quebrado, chato. Ou então você divide pelo menor dos valores, que quando você divide pelo menor dos valores, a proporção já sai inteira. Então ela já sai bem mais tranquila. Então você tem a opção 1 e a opção 2. Mas no fundo, não passa de uma divisão pelos números que ele deu. Ou você pega os valores 21,2, 1,2 e 0,2 e divide pelas razões que ele deu aqui, ou então você pega os valores que ele deu e divide pelo menor, que é que eu acho mais rápido de fazer, eu acho melhor.